Bom dia, oitavo ano, e voltamos para mais uma aula e nós vamos ver hoje a reprodução vegetal. Sim, as plantinhas se reproduzem e uma pisca o olho para a outra. Tô brincando. Vamos lá? A reprodução acontece nos quatro grupos, né, de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E cada grupo acontece de uma forma diferente, porque vai depender da evolução do grupo, certo? Então, em plantas mais complexas, como as gimnospermas, elas formam estróbilos, como as angiospermas, que formam as flores, que são aparelhos reprodutivos, certo? E uma peculiaridade, é, as plantas elas têm duas formas de reprodução, né? É diferente dos seres humanos que nós formamos gametas, os gametas se unem e fazem a fecundação. Antes de formar os gametas, as plantas elas passam por uma fase de vida chamada de esporófitos, e esses esporófitos vão formar os gametas, que é a fase de gametófito, certo? Por isso que muitas pessoas têm dúvidas em relação à reprodução das plantas, porque elas têm uma fase assexuada e da fase assexuada elas formam os gametófitos da fase sexuada, certo? Elas têm os dois tipos de fase numa planta só. E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho agora. Aqui nós temos o ciclo de vida, o ciclo reprodutivo das briófitas, né? Que é onde a gente vai conseguir ver direitinho essa alternância de gerações, certo? Dessas fases sexuada para fase assexuada. Então acompanha aqui comigo. Eu tenho duas espécies de briófitas, a briófita feminina e a briófita masculina, né? E uma piscou o olho para outra, né? Vocês estão vendo elas piscando o olho, né? O que acontece aqui é que houve a dispersão pelo vento. Então o vento ele levou os gametas masculinos para cima da planta feminina. E aqui, em cima da planta feminina, vai nascer o esporófito. Essa parte verdinha que vocês estão vendo aqui é chamada de gametófito. E em cima dessa parte verdinha, depois da fecundação, nasce o esporófito. Esse esporófito aqui, ele vai liberar, quando maduro, grãos de esporos, esses pequenos grãozinhos aqui, que vai cair no solo e formar uma nova plantinha, um novo gametófito. Pode ser ele masculino ou feminino, certo? No ciclo de vida das pteridófitas, das ptero, para quem tem intimidade, acontece em uma forma bem parecida. Só que aqui nós temos uma planta que ela pode tanto ser masculina como ser feminina, né? Uma planta que tem os dois sexos. Então eu tenho aqui o esporófito da samambaia, e na samambaia ele tem esses pontinhos amarelos que são chamados de soros, certo? Esses soros são as estruturas reprodutivas da samambaia. Então, esses soros dentro dele vão formar os esporos, certo? Esses esporos vai formar o gametófito, que vai cair no solo, certo? Depois de fecundado, de acontecer a fecundação. Lembra que eu disse para vocês que a samambaia ela pode ter os dois sexos em uma planta só. Pode acontecer de ter sexo separado, dela ser monóica, mas também pode acontecer dela ser dioica. Ela tem as duas formas. Que quando cair no solo, ela vai formar uma estrutura chamada de prótalo, certo? Que é a parte gametófita, que vai se desenvolver na samambaia adulta. Então acontece dessa forma o ciclo de vida das pteridófitas. Quando chegamos nas gimnospermas, giminos para os íntimos, por causa do salto evolutivo que elas têm, é mais fácil vocês perceberem, né? Então, nós temos a plantinha macho e a plantinha fêmea, certo?
a planta macho vai formar o estróbilo masculino e a planta fêmea vai formar o estróbilo feminino, que é grandinho, dá pra gente pegar e ver normalmente. Dentro desses estróbilos é que vão estar guardados as folhas vegetativas, como a gente fala, e dentro das folhas vegetativas o grão de pólen. Então, elas formam o grão de pólen, o vento, os animais levam esses estróbilos para outros locais, certo? Elas se soltam, então o estróbilo masculino, o pólen, vai lá dentro do estróbilo feminino, vai germinar, formar a semente. A semente, quando entrar em contato com o solo, vai formar a planta, a plantinha bonitinha como nós conhecemos. E por fim, porém não menos importante, as angiospermas, certo? As angiospermas, elas são o tipo vegetal mais evoluído. Elas formam frutos e flores, né? Na verdade, flores e frutos. Porque primeiro elas desenvolvem as flores, e as flores são as estruturas reprodutivas da planta. Elas também podem ter na mesma planta sexo masculino e feminino junto, como vocês podem ver aqui, né? Aqui eu tenho um receptáculo floral que segura as pétalas, e aqui eu tenho uma estrutura chamada de estame, e aqui uma estrutura chamada de pistilo. O estame, ele tem aqui, ó, esse filete de estame, ele tem na sua pontinha, chamada de antera, grãos de pólen masculino. E aqui o pistilo, ele tem dentro dela o óvulo, a oosfera, né? Então, esses pólen, através de animais ou de vento, eles vão ser levados para dentro da planta, que vai se desenvolver em fruto e semente. Essa semente, quando nós nos alimentamos e jogamos a semente no solo, vai desenvolver uma nova plantinha, né? E para que isso aconteça, tem que ocorrer a polinização, que pode acontecer através de animais ou através de vento, certo? Da água também. E essa polinização vai desenvolver a flor, que vai virar semente, e quando cair, ela vai desenvolver uma nova planta linda, maravilhosa, adulta, certo? Um cheiro para vocês e até mais.